Salve, salve minha galera do bem, tudo bom com vocês? Nossa ciência está em busca constante para tentar explicar este mundo misterioso em que vivemos. Na maioria das vezes, algumas explicações até são encontradas ou supostas, mas ainda existem vários fenômenos estranhos e bem misteriosos que estão confundindo cientistas e pesquisadores do mundo todo. E são estes que vamos ver hoje. E como de costume, antes de assistirmos estes misteriosos e bem estranhos fenômenos, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do que assistir, não saia sem antes nos deixar o seu like. A migração de caranguejos. A Ilha do Natal é uma ilha relativamente pequena, de origem vulcânica banhada pelo Oceano Índico e pertencente à Austrália. Este nome foi dado à ilha pelo fato de ser descoberta pelos ingleses no dia de Natal em 1643. Mas como este pequeno pedaço de terra conseguiu atrair a atenção do resto do mundo? A principal atração da ilha é a migração anual dos caranguejos vermelhos. E se você acha que isso é muito chato para entrar em nossa lista de fenômenos incríveis, provavelmente é porque não sabe a proporção deste fenômeno. No começo da estação chuvosa, em outubro ou novembro, mais de 50 milhões de caranguejos vermelhos adultos começam de repente a migrarem da floresta para o oceano. Isto acontece geralmente em todo o território da ilha. Está entendendo o que estou dizendo? Milhares de caranguejos que literalmente estão em todos os lugares. Existem tantos que às vezes não se pode nem ver o chão por baixo da maré de caranguejos vermelhos. É claro, não tem uma data exata para acontecer esta incrível migração. Por isso que se converte em uma espécie de surpresa. Sob as fortes chuvas, os caranguejos vermelhos realizam uma viagem de vários dias até chegarem na costa do Oceano Índico. Eles colorem tudo em seu caminho, incluindo estradas, casas, restaurantes e praças. E quando os caranguejos estão migrando, a maioria das estradas são bloqueadas. Fotógrafos do mundo todo vão à Ilha do Natal para tirarem fotos espetaculares do fenômeno. Plantas congeladas. Este fenômeno das flores de gelo acontece quando o outono se transforma em inverno. Sendo assim, o solo ainda não está congelado, mas o ar sim, em menos 5 graus Celsius ao mesmo tempo. Então a temperatura dentro das plantas permanece acima de zero. Vocês conseguem adivinhar o que acontece em seguida? Devido à diferença de temperaturas dentro do líquido das plantas, o caule dilata e começa a rachar. Então o suco das plantas é espremido através destas rachaduras e instantaneamente congelam, formando uma camada de gelo fino. Às vezes até aparecem novos formatos de flor. Apesar do frio, podemos garantir que este fenômeno, além de incrível, é lindo de se ver. É claro que o sol derrete tudo depois. Para observar este fenômeno somente no início da manhã, antes dos raios solares tocarem o solo. Cabras subindo em árvores. Quando falamos em cabras, já imaginamos seres tranquilos, pastando em lugares abertos, fazendo exatamente o básico que estes animais devem fazer. Mas estas cabras marroquinas definitivamente discordam de tal informação. Neste país, as cabras são capazes de subir em árvores e fazem isso literalmente sozinhas, sem qualquer ajuda. Esta paixão por subir em árvores foi explicada, pois em Marrocos existem poucos pastos e os animais famintos são forçados a pastar nas árvores. E não estamos falando de alguma espécie especial de cabras que são capazes de subir em árvores específicas de Marrocos, mas elas em qualquer outro país iriam se adaptar para conseguir alimentos da mesma forma. O fato é que todas as cabras nascem com uma excelente capacidade de equilíbrio para lugares estáveis. A propósito, se estão preocupados e acham que as cabras danificam as árvores, a resposta é não. Estas cabras comem as sementes. Em seguida, as espalham por longas distâncias, assim replantando novas árvores. O Sol Negro da Dinamarca. Raining. Em uma parte pantanosa da Dinamarca Ocidental, podemos testemunhar um incrível fenômeno natural no meio da primavera, cerca de 1 hora antes do anoitecer. Mais de 100 mil estorninhos voam junto e ocupam áreas enormes no céu. Sendo assim, eles podem até tampar a luz solar, formando uma gigante nuvem negra. Quando vemos isso pela primeira vez, até parece coisa sobrenatural e meio assustadora.
What is that? Nothing. It's just a wisp of cloud. It's moving fast. Hide! Hurry! Right up! Cover! A nuvem negra no céu muda o tempo todo de forma, como se estivessem enviando algum sinal, aviso ou solução para algum mistério do universo. Tanto é que as pessoas deram um nome bem estranho para este fenômeno, o Sol Negro. No entanto, especialistas dizem que não existe nenhum mistério, que são apenas estorninhos se encontrando e se comunicando. São aves que migraram do sul e passam algum tempo no pântano se alimentando. Oh my goodness, can you feel the wind? E em relação às mudanças de forma no céu, é quando eles encontram algum predador. Nosso planeta Terra é realmente incrível e nosso Criador fez tudo de maneira perfeita. O nascimento de uma ilha. Todos os continentes, mares e ilhas foram formados já faz muito tempo. E o homem moderno não teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos como a natureza cria algo novo. Provavelmente já ouviu falar que as ilhas vulcânicas aparecem na superfície da água como resultado da erupção de um vulcão submarino. Assim que apareceu, por exemplo, a Islândia. Algo semelhante está acontecendo com o vulcão Cavite. Ele é um dos vulcões submarinos mais ativos do sudoeste do Pacífico. Desde sua primeira erupção, registrada em 1939, o vulcão subiu 8 vezes acima do nível do mar. Sendo assim, durante sua erupção de 2003, foi formada uma ilha de 15 metros, mas desapareceu rapidamente. Os cientistas então estão acompanhando de perto o que está acontecendo com Cavite. E lógico, esperam que algum dia ele se converta completamente em uma ilha. Será a primeira formada na história recente da humanidade. Os círculos de gelo. Já imaginou? Você caminhando em um lugar que foi visitar e está fascinado pelo gelo em sua frente. Continua caminhando, respirando um ar fresco, quando de repente o gelo se comporta de uma maneira estranha. E para ser mais específico, forma um grande círculo perfeito no centro do rio. E gira, gira, gira. Tranquilo, não é nada extraterrestre, muito menos um portal para outra dimensão. Estes círculos são formados devido às correntes produzidas no rio. E um pedaço de gelo que está preso por esta corrente começa a girar. As bordas do disco no início não são perfeitas, mas em pouco tempo se tornam suaves e lisas. Este fenômeno pode ser observado com maior frequência na América do Norte e na Escandinávia, mas também já foi visto na Alemanha, Inglaterra e Rússia. Os primeiros círculos de gelo foram registrados em 1895. Então, isto significa que este fenômeno já tem mais de 110 anos. Em geral, os círculos de gelo têm mais de 4 metros de diâmetro, porque os menores se quebram. E o maior círculo já registrado no mundo tinha mais de 4 quilômetros. 4 quilômetros de gelo girando lentamente. Raios vulcânicos. As erupções vulcânicas são assustadoras e fascinantes ao mesmo tempo. Já sabe, né? Cinzas, explosões e corrente de lava fervente que queimam tudo em seu caminho. Mas às vezes, os relâmpagos também são adicionados a tudo isso. Os relâmpagos vulcânicos, também conhecidos como tempestades sujas, são um fenômeno meteorológico incomum, onde caem diretamente nas nuvens de cinzas. Tais luzes são o resultado da colisão de partículas de cinza, que caem com carga negativa, e gases vulcânicos com carga positiva. Em outras palavras, partículas se misturando uma com as outras e colidindo. Daí então, uma enorme nuvem de cinza quente, que pode destruir toda uma cidade, começa a brilhar como fogos de artifício. Lembrando que a erupção do Vesúvio, que varreu da Terra a cidade inteira de Pompeia, foi acompanhada destes incríveis raios vulcânicos. Estes possuem uma variedade de tipos, incluindo bolas, linhas e ramificações, ou uma combinação de todos, como foi no caso da erupção do Santa Helena em 1980, quando várias pessoas relataram raios surpreendentes a mais de 25 quilômetros do vulcão.
Lago Abraham. A internet está cheia de belas imagens de lagos de gelo azuis e transparentes, com numerosas bolhas congeladas. Um fenômeno espetacular. Até parece mentira, mas na verdade este rio de bolhas congeladas é real sim, e chamado de Lago Abraham. Se trata de um reservatório de água artificial criado nos anos 70 do século passado, quando foi construído a barragem na província de Alberta. O corpo de água possui mais de 33 quilômetros, com lagos glaciais azuis, típicos do Canadá. No caso do Lago Abraham, a tonalidade azul é devido à composição química da água. O lago foi criado para coletar água de nascentes. E hoje atrai um grande número de turistas, tudo por causa de seu padrão incomum, que aparece no inverno. Milhares de bolhas congeladas no lago parecem realmente mágicas. E todos, lógico, querem se aproximar deste lugar. No entanto, não existe nenhum segredo na ocorrência do padrão da água. O gelo aparece na superfície da água e por baixo as bolhas continuam a surgir, sendo elas de metano produzido pelas plantas no fundo do lago. A verdade é que se você fizer um buraco no gelo e botar fogo, haverá uma pequena explosão e o gás irá queimar por alguns segundos. O deserto florescente. Com que você associa a palavra deserto? Provavelmente com areia, calor ou frio severo, ausência total de água, de pessoas ou de vida. De qualquer forma, é improvável que associe o deserto com flores, especialmente quando se trata do deserto mais seco da Terra, o deserto de Atacama. Ele está localizado na costa oeste da América do Sul, mais precisamente no Chile. Este é um dos lugares mais secos do mundo, já que por lá não chove significativamente há mais de 4 séculos. Estações meteorológicas de Atacama nunca registraram por lá uma chuva. E o deserto de Atacama tem uma umidade de 0%. Os cientistas britânicos descobriram que os leitos dos rios por lá já secaram há mais de 120 mil anos atrás. No entanto, da noite para o dia, este lugar se converteu de um deserto raro a um belo jardim de flores. O fenômeno está relacionado com a presença do El Niño, uma flutuação na temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e que tem um impacto significativo no clima. Em outras palavras, estas flutuações no deserto de Atacama causaram fortes chuvas e literalmente, da noite para o dia, este lugar se transformou completamente. E quanto mais umidade, mais flores. Mais de 200 espécies de plantas diferentes estão cobrindo o deserto, como um tapete colorido. Este fenômeno está acompanhado de um período de reprodução rápida de pássaros, insetos e lagartos. Um lugar que parecia morto ganha vida de repente. Um espetáculo que vale a pena ver pelo menos uma vez na vida. As pedras sonoras. Quando você bate em uma pedra, normalmente o que se ouve é um som sólido. No máximo um clique, mas não um zumbido. As rochas não agem assim. No entanto, em um parque na Pensilvânia, existe uma área de 180 quilômetros onde podemos encontrar rochas sonoras. Um fenômeno natural e único. Se bater em uma rocha com um martelo, ouvirá como se fosse um sino. Os colonos americanos descobriram as pedras através dos índios no século XVIII. Este som é tão inesperado que você poderia pensar que as pedras são metálicas ou ocas. Mas não, este não é o caso. Já foram feitas experiências de diversos tipos nessas pedras, mas a natureza deste fenômeno segue sendo incerta. Um geólogo da Pensilvânia examinou várias pedras em um laboratório em 1965 e descobriu que cada pedra produz um som em baixas frequências, som que o ouvido humano não pode perceber. Mas quando várias pedras interagem uma com as outras, o som fica audível. O material das pedras é uma substância vulcânica chamada diábase. Não é nada especial, é uma mistura de ferro e outras rochas duras, assim como todas as pedras. Alguns cientistas acreditam que a pressão dentro das rochas é a responsável pelo som.
E uma outra coisa bem estranha é que quase não existe vegetação nem animais nesta área, nem sequer insetos vivendo entre as rochas. Algumas pessoas afirmam que as bússolas param de funcionar neste local, mas nunca foi encontrado vestígios de alta radiação ou campos magnéticos anormais, muito menos atividade eletromagnética estranha. Enquanto os cientistas tentam resolver o mistério das pedras, os músicos entusiastas organizam verdadeiros shows com a ajuda desta anomalia. Afinal, sabendo que a natureza produz seu próprio som, tem que ser aproveitado. A maldição da Medusa. Ao passar por cima da Tanzânia em 2007, a NASA com seu satélite Landsat 8 capturou uma estranha imagem de um lago. Um lugar vermelho intenso, onde sua cor não parecia nada natural, e sim o escoamento de algum matadouro ou habitat de algum monstro assustador. Mas não é nada disso. De acordo com a lenda local, o lago transforma qualquer coisa que toque em pedra. É por isso que este lago ficou famoso como o Lar da Medusa. A maldição da Medusa nos conta sobre uma bela sacerdotisa de Atena, que foi amaldiçoada por quebrar seus votos. E quem olhasse para a Medusa seria imediatamente transformado em pedra. Segundo a lenda, Medusa foi decapitada pelo herói grego Perseu e seu sangue pinga na África. Uma investigação mais profunda revelou que o Lago da Medusa nem sempre foi vermelho. Imagens anteriores feitas por satélites mostram que sua cor está mudando e os geólogos estão intrigados com um lago camaleão estranho. E a lenda de transformar seres vivos em pedra não é tudo. Pesquisadores descobriram que ao redor do lago existem padrões estranhos de pedras. E estas ruínas são tudo que restaram de uma antiga civilização bem próspera. Mas o que fez este povo abandonar o local é o que mais confunde os cientistas. Será que teria algo a ver com as águas do Lago da Medusa? Especialistas analisaram a água vermelha e encontraram quantidades abundantes de cianobactérias vivendo no ambiente. Mas por que a cor vermelha? Os cientistas acreditam que quando a população desta bactéria aumenta no lago, ele vai ficando mais vermelho. Será? Mas como explicar os animais pedrificados? Ao contrário de muitos lagos, o da Medusa é bem alcalino, devido às suas grandes quantidades elevadas de química, uma mistura de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. O pH da água então foi medido a 10,5, quase tão alto quanto a amônia. E segundo os cientistas, é isso que faz com que os animais que toquem o lago se transformem em pedra. E isso não é tudo. Muitas pessoas acreditam que este fenômeno bizarro tem algo a ver com um vulcão que está bem perto do Lago da Medusa, chamado de Oldoinio Legai, ou a Montanha de Deus na língua Maasai. E ele produz um nitrocarbono exclusivo em sua lava. Bom, a realidade é que os especialistas não conseguiram dar uma explicação cabível. E vocês, o que acham? Nos conte aí nos comentários. Estranhos discos. Em 22 de janeiro de 2010, meteorologistas da Austrália observaram um disco muito estranho e bizarro. Eram anéis brilhantes que apareciam nos satélites. E isto não se compara a nada que já haviam visto antes. Um estranho círculo branco gigantesco pairando sobre a cidade de Melbourne. Primeiramente, os meteorologistas pensaram ser impossível existir tais círculos, ou que talvez seria natural. Estes anéis abrangiam uma área de dezenas de milhares de quilômetros quadrados. Aliás, todo o sudeste da Austrália e seguia para a ilha da Tasmânia, em sua costa sul. Antes do aparecimento dos anéis brilhantes, não aconteceu nenhum tipo de tempestade ou nada em que o clima pudesse ser abalado. Literalmente ao contrário, o país estava passando pela sua maior seca da história. No início, os meteorologistas não deram muita atenção para o fenômeno e a maioria dos cientistas o desconsiderou. A mídia australiana disse que estes anéis eram perfeitamente normais e que tudo não passava de uma conspiração. Mas logo após a aparição destes discos, a Austrália foi atingida por grandes tempestades e as inundações foram extremas. Especialistas em proporções bíblicas acreditavam que teriam que analisar e entender estes anéis, pois eram muito importantes. Durante um período de 30 dias, mais de 9 discos apareceram na Austrália.
E os cientistas ficaram sem entender nada, ao contrário dos conspiracionistas, que inundaram a internet com centenas de teorias sobre este fenômeno estranho. A maioria, claro, envolvendo alienígenas, mas também testes militares secretos e a mão do governo para mudar o clima. Uma crença que ganhou força online foi a teoria que os militares dos Estados Unidos expandiram sua alta frequência ativa auroral. Outros afirmam que definitivamente o experimento de proporção de nuvem havia falhado. Muitos teóricos garantem que é um trabalho da HAARP, envolvida diretamente na mudança climática. Aliás, para quem não sabe, muitos testes são feitos em segredo no oeste da Austrália. A ilha que desaparece. Já por mais de uma década, o mundo todo pode ser visto pelo Google Earth, onde a ilha Sandy apareceu claramente no meio da imensidão cintilante do Oceano Pacífico. Mas quando os cientistas marinhos chegaram até a localização da ilha, ficaram chocados. Ela havia desaparecido e por lá não existia mais nada, apenas o mar azul ondulado. Cientistas australianos liderados por Maria Shelton, uma geóloga da Universidade de Sydney, embarcaram em uma viagem para estudarem as placas tectônicas, quando descobriram que a ilha estava na sua rota. Mas então depois houve muitas discrepâncias. A ilha simplesmente desapareceu e no Google Earth não existia mais imagens dela. Afinal, ela estava há mais de 12 anos no banco de dados confiável do litoral mundial. Mas naquele momento não tinha mais sinal dela. Os cientistas, então muito intrigados, decidiram continuar a rota e acabaram passando por ela ou através dela. Afinal, não existia nada, nem mesmo no fundo do oceano. Os cientistas procuraram incessantemente, mas nada. É fato, como mencionado anteriormente, navios e aviões desaparecem todo ano no Triângulo das Bermudas. Mas uma ilha inteira? Agora, os investigadores têm um desafio bizarro: encontrar uma explicação para o desaparecimento de uma ilha inteira. Este é um verdadeiro enigma sem solução. De acordo com o Google Maps, a ilha deveria pertencer à França, porque é localizada dentro das águas territoriais de Nova Caledônia. A Marinha Australiana e o Serviço Hidrográfico afirmam que as imagens não erram, e este não foi um erro humano. Outra teoria é que os cientistas australianos estiveram no lugar errado, mas de acordo com milhares de testemunhas, a ilha é real e sempre esteve lá. Mas para onde ela foi? Infelizmente não existe uma explicação óbvia ou lógica para seu desaparecimento. E isso continua um grande mistério. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.